2 Samuel, a jornada de Davi, triunfos, tribulações e a promessa de Deus. 2 Samuel é um livro do Antigo Testamento que narra a história do reinado do rei Davi sobre Israel. Ele é uma continuação do primeiro livro de Samuel, abordando eventos que ocorreram após a morte de Saul, primeiro rei de Israel. O livro é fundamental para compreender a transição de Israel, de uma confederação de tribos para uma monarquia unificada sob Davi. O início de 2 Samuel apresenta a lamentação de Davi pela morte de Saul e de Jonatas, seu amigo mais próximo. Esse lamento demonstra a complexidade das relações entre Davi e a casa de Saul, revelando tanto o respeito que Davi tinha por Saul, quanto a dor pela perda de Jonatas. Essa parte da narrativa serve para estabelecer o caráter de Davi como um líder que honra seus predecessores, mesmo aqueles que o viam como rival. Com a unificação das tribos de Israel sob Davi, ele se torna o rei de Judá em Hebrom. Através de alianças e batalhas, Davi gradualmente conquista o resto de Israel, consolidando seu poder. A escolha de Jerusalém como capital é um momento crucial, pois a cidade não pertencia a nenhuma tribo específica, e se torna um símbolo da unidade do reino. Davi é descrito como um homem segundo o coração de Deus, e essa afirmação é um dos pilares da narrativa de 2 Samuel. Sua devoção a Deus é evidente em diversas ocasiões, como quando ele traz a Arca da Aliança para Jerusalém, celebrando com grande alegria. Esse evento simboliza a presença de Deus no meio de seu povo e a importância da adoração na vida do rei. No entanto, a vida de Davi não é isenta de conflitos e falhas. O livro narra o pecado de Davi com Batseba e o assassinato de Urias, seu marido. Este episódio é um ponto de virada, pois revela a fragilidade do caráter humano, mesmo em um líder tão respeitado. A confrontação do profeta Natã leva Davi ao arrependimento, mostrando que, apesar de suas falhas, ele busca a reconciliação com Deus. As consequências do pecado de Davi se manifestam na sua própria família. A rebelião de Absalão, seu filho, é uma das mais trágicas histórias do livro. A luta pelo poder entre pai e filho culmina em uma guerra civil que provoca grande sofrimento e divisão em Israel. A dor de Davi ao perder Absalão é palpável, refletindo o custo emocional de seu reinado. 2 Samuel também destaca a importância da justiça e da misericórdia. Davi, apesar de seus erros, procura governar com equidade. Quando se depara com questões de injustiça, ele se empenha para restaurar a ordem e a justiça no reino. Isso é evidente na maneira como ele lida com os amonitas e outros inimigos, mostrando que o rei é chamado a proteger seu povo. O livro também revela a importância da amizade e da lealdade, como exemplificado na relação de Davi com Jonatas. Mesmo após a morte de Jonatas, Davi busca a família dele, demonstrando um compromisso com a memória e o legado de seu amigo. Essa lealdade ressoa ao longo de sua vida, enfatizando a importância de relacionamentos significativos. Davi é descrito não apenas como um líder militar, mas também como um poeta e músico. Várias passagens de 2 Samuel incluem referências a cânticos e salmos que Davi compôs, expressando suas emoções e sua relação com Deus. Esses momentos de louvor e oração são fundamentais para entender a espiritualidade de Davi e sua confiança nas promessas divinas. A figura de Davi é complexa, com momentos de grande fé e episódios de desespero. Ele enfrenta desafios externos, como inimigos que buscam destruir seu reino, mas também luta com as consequências de suas próprias ações. Essa dualidade torna Davi um personagem profundamente humano, capaz de grande coragem e também de falhas significativas. O papel dos profetas como Natã é crucial em 2 Samuel. Eles servem como porta-vozes de Deus, trazendo correção e orientação a Davi. A presença de Natã na vida de Davi sublinha a importância da responsabilidade espiritual dos líderes e a necessidade de estarem abertos à correção divina. A guerra civil entre Davi e Absalão é um dos clímax emocionais do livro. O conflito não é apenas uma batalha por poder, mas também uma luta familiar que resulta em tragédias pessoais. A morte de Absalão é um momento de dor intensa para Davi, que apesar de ser o rei, é um pai que sofre a perda de seu filho. A narrativa de 2 Samuel não se limita a descrever as vitórias e conquistas de Davi. Ela também mergulha nas complexidades da vida política e social do reino. As alianças, traições e as dinâmicas entre as tribos de Israel são exploradas, revelando um cenário político muitas vezes instável. Davi precisa navegar por essa paisagem complicada, equilibrando seu desejo de unificar o povo com as rivalidades que existem entre as tribos.
Um aspecto importante do livro é a maneira como Davi é retratado como um líder que busca a sabedoria de Deus em momentos críticos. Em várias ocasiões, ele clama por orientação divina antes de tomar decisões importantes, mostrando sua dependência de Deus. Essa busca pela sabedoria é um exemplo do caráter de Davi e sua relação íntima com o Senhor, que ele considera seu guia e protetor. Além disso, 2 Samuel aborda a questão da justiça em relação aos crimes cometidos por Davi. A disciplina que Davi enfrenta por suas ações, especialmente após o pecado com Batseba, serve como um lembrete de que mesmo os líderes mais respeitados não estão isentos das consequências de suas ações. A narrativa enfatiza que a justiça de Deus é imparcial e todos são responsáveis por suas escolhas. A lealdade dos seguidores de Davi também é um tema recorrente. Ele é cercado por homens que demonstram grande fidelidade, mesmo em tempos de crise. Esses seguidores, conhecidos como valentes de Davi, são muitas vezes apresentados como heróis que lutam bravamente ao lado de seu rei, refletindo a profundidade do compromisso e da camaradagem que Davi inspira. O final de 2 Samuel traz reflexões sobre a sucessão do trono. A preparação para a transição de poder é um aspecto crucial, pois Davi deseja assegurar que seu filho Salomão herde o reino. Esse planejamento é essencial para a continuidade da dinastia davídica e o futuro de Israel, mostrando que Davi é um líder que se preocupa com o legado que deixará. Outro ponto significativo é a promessa de Deus a Davi, a aliança davídica, que garante que sua linhagem reinará para sempre. Essa promessa é fundamental para a teologia bíblica, pois estabelece as bases para a expectativa messiânica em Israel. A certeza de que um descendente de Davi se tornará o Rei Eterno é um tema que ressoa ao longo de toda a Escritura. O livro também contém relatos de guerra e conquistas, que mostram a habilidade militar de Davi. Ele lidera seu exército em batalhas contra os filisteus, moabitas e outros povos, estabelecendo Israel como uma potência regional. Essas vitórias são frequentemente atribuídas à ajuda divina, reforçando a ideia de que Davi é o escolhido de Deus para liderar seu povo. Além das batalhas, Davi também enfrenta desafios internos, como a traição e a corrupção entre os seus próprios oficiais. Esses conflitos internos revelam que, mesmo em um reino, sob a liderança de um homem segundo o coração de Deus, a natureza humana continua a ser um fator complicador. Davi deve lidar com a deslealdade e a ambição de aqueles que o cercam. A relação de Davi com Deus é um dos aspectos mais profundos de 2 Samuel. Ele é retratado não apenas como um rei, mas como um adorador. Os salmos que se acredita terem sido compostos por Davi durante esses anos refletem sua luta, arrependimento e fé. Esses escritos oferecem um vislumbre da alma de Davi e seu relacionamento pessoal com o Senhor. Finalmente, 2 Samuel termina com um sentimento de esperança e expectativa. Apesar dos altos e baixos do reinado de Davi, a promessa de Deus e a fé do povo em sua liderança permanecem. O livro conclui com a noção de que, apesar das falhas humanas, Deus está em controle e tem um plano para o futuro de Israel. Será cumprido através da linhagem de Davi. Dessa forma, 2 Samuel é uma obra poderosa que não apenas narra a história de um grande líder, mas também oferece lições sobre fé, arrependimento, justiça e a complexidade da natureza humana. A vida de Davi serve como um espelho para os desafios que todos enfrentam, convidando os leitores a refletirem sobre suas próprias jornadas de fé e liderança. Este foi um breve resumo do livro de 2 Samuel. Até mais.